Então eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor. Nesse dia hoje mais quente, né? Mais abafado aqui em Brasília, como de costume. A gente já está até mais que acostumado com esse clima maluco de Brasília. Você que está aí pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Canal da Igreja Cristã Presbiteriana do Guará. Hoje, mais uma aula sobre pneumatologia, mas antes de começar eu gostaria de fazer uma oração para que Deus nos ajude na exposição do tema e também da sua palavra. Pai Santo, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Nós oramos também pela vida daqueles que irão assistir a esta gravação. Oramos também pelo nosso culto vespertino, que o Senhor use de maneira poderosa o nosso pastor e também abençoe a nossa equipe de louvor, todos que estarão direta e indiretamente envolvidos, Senhor, na transmissão do culto de logo mais. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas famílias. Pedimos que o Senhor nos guarde ainda, Senhor, dessa crise, né, de dengue, dessa epidemia de dengue que o Brasil sofre. Nós oramos também para que o Senhor nos proteja ainda da Covid e também dessa onda de gripe, Senhor, que está surgindo aí nesses últimos meses. Nós oramos também, ó Deus, pelas nossas crianças, oramos pelos pais, para que o Senhor conceda sabedoria, força e vitalidade para que eles possam educar os seus filhos da melhor maneira possível. Oramos pelo país, oramos pela nossa nação, oramos por cada um dos poderes, oramos pela nação de Israel, Senhor, que foi surpreendida na madrugada hoje por bombardeio, Senhor, nós oramos pelas famílias, pelas crianças. Ó Deus, nós pedimos que Tu, ó Deus, faça justiça, que a Tua justiça resplandeça sobre essa terra, Senhor, sobressaindo, ó Deus, as perpetrações malignas, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe também a nação de Israel, assim como a nossa nação, Senhor. Muito obrigado. Nos ajude na exposição da Tua palavra e nos ajude também na exposição do texto sagrado. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Aula 10, revestimento de poder. É válido hoje? Isso ainda acontece hoje? Isso ainda é necessário hoje? Ou se quisermos, os dons, ou o batismo, ou o dom pentecostal, ou o dom do Espírito, como Pedro vai usar aqui, é válido hoje? Bem, é o que a gente pretende responder aí de maneira didática, usando, claro, a palavra de Deus, tá? Aula 10 hoje, então a gente vai trabalhar subordinado a esse tema aí. Então, na aula de hoje, né, estudaremos acerca do revestimento de poder, mais precisamente sua validade, ou melhor, seu alcance. Ainda está disponível para a igreja hoje? Desse modo, a pergunta, o revestimento de poder é válido para os nossos dias? Faz necessária. Diante dessa pergunta, e à luz da Bíblia, procuraremos fundamentar a nossa resposta. Faremos uma exposição de alguns pontos, tá, do sermão de Pedro em Pentecostes. Nosso intuito é apresentar 6 características para essa pergunta. Não 6 respostas, mas uma resposta com 6 características. Ou melhor, daremos uma resposta levando em conta 6 verdades, tá? É de conhecimento de todos que o revestimento de poder é uma realidade irrefutável no Novo Testamento. Se você pega final da carta, final do Evangelho ali de Lucas, o capítulo 44, 24, o versículos 49 a seguir, Jesus faz a promessa aos discípulos de um batismo distinto do batismo de João, né? De um batismo que viria para capacitá-los. Depois, se você quiser ler, Lucas 24, 49 a seguir. Da mesma forma, quando Jesus estava com os discípulos depois de ter ressuscitado no Evangelho segundo João, lá no finalzinho, no capítulo número 20, ele sopra o Espírito sobre os discípulos e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Tá, isso é irrefutável, quem lê, por mais que não conheça nada de original, de grego, a simples leitura da Bíblia, você vai chegar a essa conclusão inevitavelmente. E foi fundamental para o avanço da missão da igreja primitiva. Claro, a igreja só avançou depois que o Espírito foi derramado sobre a igreja, principalmente os apóstolos, que alavancaram, né, que tornaram a missiologia, digamos, uma das suas bandeiras, chegando até mesmo aos gentios, algo que não havia acontecido na história. Mas a pergunta é válido para os nossos dias? O sermão petrino, eu estou me referindo mais precisamente aí a Atos capítulo 2, de 14 a 40, além de confirmar a experiência pentecostal, e pentecostal aqui não associada a qualquer
denominação pentecostal, porque vem de Pentecostes, tá? Ele também confirma que a sua validade se estende à igreja dos nossos dias, porque lá no final do sermão, mais precisamente no versículo 39, ele vai dizer aos que estão longe e depois para todos quantos o Senhor chamar. Então essas expressões a gente vai analisar também e ver o que elas significam. O próprio apóstolo Paulo, mesmo não tendo participado da experiência de Pentecostes, demonstra a importância do revestimento de poder para o êxito da pregação e do anúncio do Evangelho de Cristo em Tessalônica. Pega aí a sua Bíblia, Atos capítulo 17, versículo 1. Paulo esteve em Tessalônica e eu queria demonstrar juntamente com os irmãos o quão é importante e o quão é indispensável essa capacitação, esse revestimento de poder para a igreja hoje. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Aí o versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Vamos explicar isso aqui rapidinho. Veja, Paulo vai para a sinagoga judaica, Paulo lida com alguns judeus que tinham uma certa resistência não só ao avanço do cristianismo, bem como uma resistência à conversão de Paulo, porque Paulo no passado foi um judeu muito devoto, filiado, digamos assim, ao ramo mais radical do judaísmo, que era os fariseus. Paulo era fariseu de fariseu, e em conhecimento excedeu todos aqueles da sua idade, da tribo de Benjamim, conhecedor das letras, alguém que tinha uma capacidade gigantesca, e que no seu zelo cego ele perseguiu a igreja. Então, esse homem que a gente está olhando para ele discutindo com base na Escritura que Jesus era o Cristo, e que ele devia sofrer, padecer, mas também ressuscitar. Então, provar isso para um judeu era algo que necessitava não só de um esforço intelectual, mas de uma ação profundamente do Espírito. Porque na nossa cabeça, nós, como igreja, nós acreditamos que Paulo era alguém muito eloquente, mas Paulo não era eloquente. Tá? Paulo tinha dificuldade para falar. Onde está isso na Bíblia? Vamos para a segunda carta dele. Ele mesmo diz que não era eloquente. Ele mesmo diz que tinha dificuldade. Ele mesmo diz que a eloquência não era uma das suas habilidades. Tanto é verdade que se você ler 1 Coríntios 2, ele vai dizer, minha pregação não consistir em palavras persuasivas. Tá? Mas vamos ler 2 Coríntios 10 rapidinho aí. Olha o que ele diz. E eu estou lendo aqui na tradução da Nova Versão Internacional. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. 2 Coríntios 10, 6, olha o que Paulo diz. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. 2 Coríntios 10, 6. 2 Coríntios 11, 6. 11, 6, perdão. Acharam aí? O próprio Paulo testemunhando que não era alguém que tinha aquilo que os gregos admiravam, que era o quê? Retórica. Tá? Os gregos, especialmente porque eles iam para o Areópago e lá eles discutiam política, filosofia, ética, economia, de um jeito que aqui vencia o que era mais eloquente. Por isso que Platão, na República, ele vai repudiar um grupo de filósofos chamado de sofista. Porque o sofista, ele convencia você de que a mentira é verdade, porque eles eram muito bons na argumentação. Né? Sei que parece político hoje, né? Mas tudo bem. Mas os sofistas tinham essa habilidade, e Platão odiava isso, porque eles chamavam ele de mercadores da verdade. Vendiam a verdade a troco de dinheiro, evidentemente. Né? Não muito diferente do que muitos andam fazendo por aí, mas era sim. Então, só para vocês entenderem, Paulo não era eloquente. Então, como é que Paulo convence aquelas pessoas? Por meio do Espírito Santo. Isso, Paulo vai testemunhar na carta que ele escreve a essa igreja. 1 Tessalonicenses,
1, versículo 5. Olha aí. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Ou seja, não só anunciamos o evangelho, mas também em poder. Não foi só pregado o evangelho, como muitos pregam por aí. Pregamos em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, Paulo mostra aqui que até ele, que tinha um baita conhecimento, não abriu mão do poder do Espírito. E é por essa razão que Paulo se torna o maior missionário da igreja primitiva. E o maior líder também do cristianismo. Mas vamos ler. Pega aí a sua Bíblia. Atos capítulo 2. Versículo 14 ao 21. Depois você vai pular para o versículo 36 ao 40. A experiência não é só... Eles não ficaram parados. Eu tenho a impressão de que eles não ficaram só assim, falando. Não, houve um reboliço ali naquele cenáculo. De modo que as pessoas acharam que eles estavam bêbados. Então Pedro disse assim, peraí pessoal, 9 horas da manhã, está muito cedo para tomar aquele goró, né? Não é bem isso que está acontecendo aqui. Deixa eu explicar para vocês, prestem atenção o que está acontecendo agora. E aí Pedro recorre à profecia de Joel, que já dava, digamos assim, fundamentação para aquilo que está acontecendo. Então, ao responder ao questionamento dos presentes, Pedro fundamenta aquele acontecimento na Escritura. É o que está aí, nos versículos 12, Pedro responde a eles no versículo 16. Isto que está acontecendo aí é o que o profeta Joel lá atrás havia profetizado. Está acontecendo aqui, diante dos nossos olhos. Portanto, é falsa a acusação de que o pentecostalismo, eu não estou falando do pentecostalismo assembleiano, wesleyano, não, estou falando do pentecostalismo como evento de Pentecostes, tá, pessoal? É fundamentado na experiência humana. É falso isso. Isso é fundamentado na Escritura Sagrada. Tá? Eu sei, como conhecedor de causa, que em muitas tradições a experiência humana é colocada quase em pé de igualdade com a Escritura. É um erro. É evidentemente que é um erro. A Bíblia sempre terá supremacia sobre as nossas emoções e sobre qualquer evento que a gente possa fazer. A Bíblia está acima. Tá? Ela é a palavra de Deus. O revestimento de poder é o Espírito Santo enchendo o servo de Deus. Por isso, Paulo vai nos admoestar lá na carta aos Efésios, no capítulo 5. Ele diz assim, não se embriaguem com vinho. Olha só, mesma expressão que aparece aqui no texto de Atos. Por quê? Vocês já repararam que uma pessoa que está sob efeito de álcool, se ela é uma pessoa introvertida, ela passa a ficar mais extrovertida. Se ela é mais quieta, ela começa a falar demais, fala muito, fala perto, fala babando. E mais do que isso, ela perde o controle de si mesma, sim ou não? Só que quando o Espírito enche, ele assume o controle. Então eu desconfio desse pentecostalismo que cai, dá tapa na cara das pessoas, enfim, o que a gente vê por aí. Porque o que acontece, a pessoa fica mais consciente ainda, irmão, do que o que está acontecendo é Deus ali. Então o Espírito Santo não vem para arrebatar a consciência de ninguém, vem para assumir o controle da vida de alguém. E a pessoa fica plena. Paulo diz, o espírito dos profetas está o quê? Sujeito aos profetas. Então, Paulo diz assim, e eu gosto da linguagem da NVI porque ela passa essa ideia muito interessante. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se. Eu gosto disso. Aqui, a ação passiva. Permitam ser cheios do Espírito Santo. Veja, porque a gente pode impedir também. Depois vocês leem o sermão lá de Filipe, Atos capítulo de número 6, Estevão, o diácono pregador, porque eles resistiam ao Espírito Santo, os judeus para quem ele estava pregando. Tá? Então, eu gosto dessa palavra de Paulo porque ela mostra que a gente precisa deixar que o Espírito Santo venha, e mais do que isso, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais consciente a pessoa fica. Tá? Porque não se trata de um arrebatamento de sentidos. Se trata do derramar, do encher, do transbordar do Espírito, que é diferente. Diferente, por exemplo, de um arrebatamento de sentido, que acontece, por exemplo, com o profeta João, lá na ilha de Patmos, ou com Ezequiel, que foi arrebatado em espírito.
tá? Então, desconfiem de algumas coisas que atribuem ao poder de Deus por aí, tá? Gutierrez, ele diz uma coisa interessante no seu livro, Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal, que é fato, tá? À luz do que o Novo Testamento ensina sobre a igreja, é impossível ser uma igreja plena e bem discipulada sem os dons do Espírito. Impossível. Porque a gente precisa, e não só do dom de línguas, tá? De todos os dons para a manutenção da igreja. Porque tem que ter palavra da ciência, tem que ter aconselhamento, tem que ter a palavra de cura, tem que ter esse dom de cura. Porque assim, é na variedade de dons que Deus opera. Porque a Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus, ela funciona dessa maneira. Porque a gente precisa ter uma dieta balanceada e na igreja precisa haver essa manifestação distinta de dons para que haja esse equilíbrio no corpo, tá? Por isso que Paulo vai dizer, falam todos em língua, são todos profetas, todos têm o dom de cura? Não, a diversidade dentro do corpo ela é fundamental para a igreja de Cristo Jesus, tá? Segundo, Deus deseja que toda a sua igreja seja revestida de poder. Deus deseja, é um desejo antigo, poderia dizer assim. A gente vê isso naquela reprimenda de Moisés a Josué. Pois ele queria que Eldade e Medade parassem de profetizar. Só para recapitular, aí, lá Números 11, Deus distribui do Espírito que estava Moisés sobre 70 anciãos, eles começam a profetizar, o texto diz, nunca mais profetizaram. Aí, depois desse evento, aparecem dois homens chamados Eldade e Medade, que começam a profetizar no arraial dos judeus, e um auxiliar corre e conta para Josué, Josué, incomodado, vai até Moisés diz assim, meu senhor, proíba que esse pessoal fique profetizando aí. A resposta de Moisés é, porém Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Ou seja, recapitulando, o Antigo Testamento a gente tem uma ação limitada do Espírito Santo. Ele habitava em reis, profetas, mas era pontual a ação do Espírito. Então, esse desejo de Moisés é o que acontece com a chegada do reino de Deus. Jesus inaugura um novo período em que Deus reparte o seu Espírito com todo mundo. Tá? Então, a gente vê isso que Deus deseja uma igreja empoderada. Eu sei que essa palavra está bem desgastada hoje, empoderamento, né? Especialmente porque foi cooptada por movimentos aí ligados ao feminismo radical. Né? Mas uma igreja... Perfeito. Sim, a blasfêmia é essa condição. Também. E aproveitando essa sua deixa, olha como é interessante. Se uma pessoa blasfema com o Espírito Santo, por que não há perdão para ela? Né? Porque o agente que perdoa pecado e convence o homem é o Espírito Santo. Então, se você age contra aquele que vai convencer você a voltar do seu erro, como é que você volta do erro? Por isso que a apostasia é um perigo, tá? Porque a apostasia é você nega. E mais do que isso, quando Jesus disse que a blasfêmia é atribuir ao diabo aquilo que é uma obra de Deus. É só ler o contexto lá em que Jesus fala sobre isso. Quando você faz isso, você está agindo de maneira apóstata também. Né? Você está abandonando o fundamento da Escritura para negar a ação do Espírito. Então, olha, qual é a primeira coisa que acontece com uma pessoa que sai da igreja, se desvia? É escarnecer, não só a igreja, mas escarnecer o Evangelho, escarnecer Cristo, e por aí vai, não é assim? Porque aquela pessoa, ela desce a um nível tão baixo, que como vai dizer Pedro, é impossível reconciliar aquela pessoa de novo à graça de Cristo. Porque ela cai num nível fundo. Sim, sim. Sim, sim. Perfeito. É o texto que Paulo vai dizer, Deus não levou em conta os pecados que vocês cometeram na ignorância. Isso é uma outra questão. Tá? Quando ele vem, agora ele está consciente, porque assim, o cego não vê, mas não é só cego. Paulo diz que todo incrédulo
está com o entendimento cego, ele não vê espiritualmente. E ver ali é não entender, ele não entende aquilo. Para ele aquilo é normal, porque o diabo faz dele mula e vai levar para um lado e para o outro, entendeu? Agora, quando ele vem para o lado do reino de Deus, ele começa a enxergar. Ele estava morto, agora ele está vivo e consciente da sua condição. Então agora ele passa a... Porque o que Deus faz quando nos perdoa? Esquece a vida pregressa. E dos vossos pecados, vai dizer lá em Isaías, eu já não me lembro mais. Tá? Então isso já é uma outra realidade. Não sei se ficou claro. Terceiro, o revestimento de poder é a inauguração de um novo tempo. A sinalização de que o reino de Deus já chegou. Ou na expressão de Lucas, o reino já chegou, mas ainda não. Já chegou porque Jesus já veio, inaugura um novo reino, mas ainda não fomos glorificados e, portanto, ainda não. Aguardamos esse dia que quando Jesus, da mesma forma que subiu, voltará para buscar os seus. Depois, a gente pode até ler esse texto de Marcos aí, mas eu queria deixar claro uma coisa. Uma marca, querido, dessa igreja, uma marca de alguém que tem o Espírito Santo, né? E vou usar aqui a expressão do pastor Jonas Madureira, pastor da Igreja Batista da Palavra de São Paulo, um baita teólogo também, doutor em filosofia. Ele disse que uma marca de alguém que tem fome por Deus é, uma pessoa que tem fome por Deus não tem fome por bênção, tem fome por Deus. Você deve conhecer umas duas pessoas que dizem que têm fome por Deus, mas estão sempre indo de igreja em igreja atrás de bênção. É assim? Ou seja, elas inverteram o texto de Romanos, onde diz que o crente vive de fé em fé e não de bênção em bênção. Por quê? Porque Deus cuida dos seus filhos. A providência de Deus, não previdência, tá? A providência de Deus é isso. Deus cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Ainda antes que eu abrisse a minha boca, tu já sabes o que eu vou pedir, porque Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Na expressão de Santo Agostinho, Deus é o mais íntimo de mim mesmo do que eu sou. Então é isso. Mas uma marca é, a gente sente paixão pelos perdidos. A gente quer ver Deus salvar toda a nossa família, a nossa vizinhança, aqueles que estão longe, os escarnecedores. A gente quer que Deus alcance essas pessoas. E mais do que isso, essa fome, né, é uma marca que a gente tem. E é um bom indicativo de que fomos batizados com o Espírito Santo. O desejo de querer ver o reino de Deus avançar. Porque o objetivo do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Eita, agora eu meti o dedo na ferida dos pentecostais. Não é. Você está com a Bíblia aberta aí? Atos 1:8? Qual é o objetivo primordial do batismo com o Espírito Santo? Atos 1:8. Quem encontrar pode ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Qual é o objetivo? Ser testemunha. Vou citar um pentecostal. 2 pentecostais. O dom pentecostal não são as línguas. Ponto. Ele, o dom, é uma experiência de poder que capacita o recipiente, aquele que recebe, a participar da missão de Deus como uma testemunha. Ponto. E estou falando como um pentecostal, sabe? Sou pentecostal. Clássico. Por quê? Se a gente achar que é o Espírito Santo, que o dom pentecostal é o falar em línguas, a gente vai achar que aqueles que estão fazendo a obra de Deus e que não falam em língua, não são batizados. Mas o batismo com o Espírito Santo é justamente pregar o Evangelho no poder do Espírito. Mas o falar em línguas é legítimo? É. Alguns teólogos dizem que é a evidência física inicial. Mas já há uma controvérsia. Gordon Fee já abandonou essa posição, o N. Gruden já abandonou essa posição, embora todos eles sejam carismáticos, tá? Mas, discussão que fica para outros momentos. Tá? Mas em quarto lugar, né,
O revestimento de poder democratiza a experiência do poder de Deus, onde todos podem participar. Venha comigo aqui, rapidamente, né? No versículo 17. Atos 2,17. Olha lá. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Mas olha só. Os seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonho. Sobre os meus servos, as minhas servas, derramarei do meu espírito e eles profetizarão. Veja, ninguém aqui está isento. Não, esse grupo aqui, e veja, o servo era alguém que era mais desprezado nessa cultura aqui, era alguém que limpava pés, cuidava ali das coisas mais baixas dentro da cultura judaica. Jesus não vai também, esses não estão descartados. Meu poder virá também sobre essas pessoas. E eu gosto de estudar um pouco a história da igreja, porque quando a gente volta para a reforma lá do século XVI, a gente lembra que um dos pilares que a reforma reergue, né, levanta, é o sacerdócio de todos os crentes. Isto é, não há mais barreira entre clero, ou clérigos, e leigos, como havia, e há, não sei se há ainda na Igreja Católica. Não há mais isso. Por quê? Porque todos são chamados a testemunhar e a participar do reino de Deus como sacerdotes. Não há uma classe especial separada do povão, do populacho. Não, todo o povo de Deus é não só chamado a ser sacerdote, mas também a ser um profeta do Senhor. Isso significa, Henrique, que existe então ofício de profeta como o Antigo Testamento? Não. Eu sei que tem muitos se intitulando por aí de profeta. Não. O dom permanece, mas a função não. Ficou claro isso? Tá, né? Então, desconfie daqueles que se auto-intitulam os profetas por aí, irmãos. Tem muita coisa estranha nesse mundo pentecostal e muita coisa estranha nesse mundo evangélico, tá? Então, veja só. Vamos ler 1 Pedro? Só para deixar isso claro, né? Porque depois o pessoal diz aí que, não, ele cita muita coisa e não lê a Bíblia, né? São herege. Sou não, estou citando a Bíblia aqui para você. Citando a Bíblia com contexto, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E olha a linguagem de Pedro, é uma linguagem quase veterotestamentária. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a gente não soubesse o contexto, parece que Pedro está falando de Israel, tá? Mas não está falando de Israel, está falando da igreja aí. Tá? Então, o sacerdócio de todos os crentes é a democratização do poder de Deus, da partilha de Deus, para que todos igualmente possam não só ter acesso a Deus, mas também participar da missão de Deus no mundo. Deus nos chamou para sermos testemunhas dele no mundo, e deu o seu poder, e derramou o seu poder sobre nós, a fim de que essa ida, esse ide, seja eficaz. Significa, Henrique, que todos vão aceitar a mensagem? Não. Mas significa que a gente vai cumprir o nosso trabalho. Como dizia Martinho Lutero, né, em uma das suas obras, o nosso trabalho é levar a palavra de Deus ao ouvido das pessoas e deixar que o Espírito Santo leve aos corações delas. Porque lá em Ezequiel, nós seremos cobrados pela negligência. Se vires o ímpio no seu caminho e não advertires, o sangue dele será cobrado de você. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade aí em, pelo menos, advertir. Dizer, ó, esse caminho aí vai te levar para aquele lugar. Então, nós temos esse trabalho. Então, ao analisar a profecia de Joel, essa que a gente leu, que não se cumpre toda, tá? Ou põe aí um obs, né, uma observação. Não se cumpre toda. Por quê? Porque a profecia de Joel, ela vem com o derramamento do Espírito Santo e com advertência sobre o grande e terrível dia do Senhor, que não aconteceu ainda. Vai ver, aí ele vai citar manifestações em cima no céu, na terra, sangue, fogo, fumaça, para mostrar que será um dia glorioso,
para os salvos e um dia de grande tormento para os incrédulos. Então, em parte a profecia de Joel se cumpre, em parte não, porque Jesus ainda não voltou, ele não arrebatou a sua igreja. Então, ao analisar a profecia, verificamos que a promessa não se restringia a alguns privilegiados, mas derramou sobre todos, servos, servas, velhos, jovens, né? E na cultura de Jesus, jovem não existe adolescência na cultura judaica. Você já passa de criança a adulto, tá? Como dizia eu tenho um amigo que, ele deve ter uns 40 anos, mas eu acho que ele é o mais pessimista das pessoas com relação a jovem. Ele disse assim, Henrique, rapaz, se jovem prestasse, Adão não teria sido criado um homem. Ele falava desse jeito. É claro que é um absurdo, né, irmão? Claro que é um absurdo. Mas nunca convenci ele do contrário. Então, veja, é justamente isto que o poder de Deus faz. Rompe toda e qualquer barreira. Qual era a barreira em Atos? Linguística. E tem mais um agravante em Atos, capítulo 2. Qual é? O fato daquelas pessoas que estavam ali serem, na sua maioria, galileus. Os galileus tinham um sotaque muito carregado, era quase um caipira ali. Por isso que eles perguntam, não são todos estes galileus? Não é? Como é que esse povo que não tem muita trato está falando um idioma que é a minha língua? Não é? Veja, aquela barreira acabou, não tem barreira mais ali. Porque o Espírito Santo agora, como um trator, derrubou aquele impedimento para que o evangelho, as maravilhas de Deus, fossem anunciadas ali. Então, o Espírito Santo faz isso. Quer ver outra coisa? Jesus conversando com uma mulher na beira de um poço. Pode isso, Arnaldo? Né? Na cultura de Jesus, não. Uma mulher só saía se o marido desse autorização para ela sair. Por isso, quando Jesus está conversando com ela, ele diz assim, ó, vai buscar teu marido. Ele diz assim, ó, meu senhor, aí tocou na ferida, né? Não tenho marido. Jesus disseste bem. Tem 5, o que você tem não é teu. Por quê? E os discípulos foram comprar comida. E quando os discípulos voltam, eles ficaram assim, Jesus conversando com uma samaritana. Por quê? No versículo 9, João explica, os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Porque os judeus consideravam os samaritanos mestiços. Está onde isso? 2 Reis, capítulo 17. A briga começa lá atrás. O Espírito Santo vem e diz assim, peraí, vou agora tornar essa barreira étnica e cultural nula. Porque em Cristo já não há mais homem, mulher, servos e serva, porque são todos do mesmo Deus. É o que o Espírito Santo faz. Derruba a barreira, constrói uma ponte. Para que o Evangelho chegue ao coração de todas as pessoas, até mesmo daquelas que estão distantes. Glória a Deus por isso. Porque Deus deseja ser tudo em todos, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 28. Vamos para frente. Atos 8, 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Sabe quem é esse João aí, irmão? Aquele João que quando o Jesus, junto com seus discípulos, foram expulsos de Samaria, ele disse assim, Senhor, eu tenho uma boa sugestão. Quer que eu ore para que Deus derrame fogo do céu sobre esses incrédulos? É esse João do amor, tá, irmão? Que antes dessa experiência de transformação, queria matar os samaritanos, pedir que Deus derramasse fogo do céu para destruí-los. E Jesus disse assim, que espírito é esse? Não vim para destruir homem. Então, e agora pregando para esses mesmos samaritanos. Porque o Espírito Santo vem e, irmãos, eu já testemunhei, pessoalmente, uma experiência que foi um tanto dolorosa numa comunidade, em que uma pessoa já não falava com a outra há 15 anos. E num culto o Espírito Santo veio, derramou o poder, aquelas pessoas se reconciliaram depois de 15 anos. E não só restaurou a amizade, como essas duas pessoas se tornaram amigas assim como carne e unha. Porque o Espírito faz isso, irmãos. Porque eram duas pessoas importantes dentro da igreja, 2 líderes. Para que o corpo de Cristo não sofra, irmãos. Para que o corpo de Cristo não seja retalhado, cindido, cortado. Deus faz isso. Ele vem, derrama o seu bálsamo e restaura as coisas. Tá?
Penúltimo ponto. O revestimento de poder não ficou restrito aos apóstolos originais. E essa também é a minha crítica ao cessacionismo teológico. Eu acho o cessacionismo teológico, deixar bem claro, todas as letras, um erro, tá? Por quê? Porque se a gente toma o cessacionismo a sério, tudo que está em Atos aqui só são histórias. Só uma coleção de histórias velhas e relicárias que está ali escrito na Bíblia. Não tem muito valor espiritual para a gente não, isso aqui. Se você levar essa leitura a fundo, é essa a conclusão que você chega. E é essa crítica que um pastor e teólogo chamado Sandstorm faz ao cessacionismo. Que é historicizar uma experiência vívida. A experiência do batismo do Espírito Santo é uma coisa para hoje. A igreja precisa, tanto quanto precisou no passado, irmãos. Ou você acha que a igreja hoje não tem mais problema, irmão? Você acha hoje que a gente consegue avançar assim em alguns lugares sem o Espírito Santo, só com boa teologia? Não, 5 anos de seminário tá bom, eu venho, já estou preparado. Né? Eu conto ou vocês contam? Então a interpretação petrina da profecia de Joel 2, de 28 a 32, né, deixa muito claro que o batismo com o Espírito Santo é um dom que não se restringe apenas aos apóstolos. E aqui eu vou citar o Craig Keener. As expressões seus filhos, que aparece aí, e todos quanto Deus chamar, também deixam claro que Lucas não vislumbra o derramamento do Espírito como um dom temporário do passado. A concessão do Espírito em Pentecoste e suas manifestações dinâmicas, como a glossolalia, que é o falar em línguas estranhas, devem ter continuidade até a volta de Jesus. Jesus não voltou, a igreja pode contar com o dom do Espírito Santo hoje. Para a sua capacitação, para o seu disciplinamento, para a sua ação, para a sua missiologia, para a sua comunhão e tanto mais. Último, o revestimento de poder é a chama que Deus acendeu em Pentecoste e ela só se apagará na parousia de Cristo, na volta de Jesus, na chegada dele aqui. Se os apóstolos, bem como a igreja que surge a partir deles, não tivessem sido batizados com o Espírito Santo, muito provavelmente o evangelho não teria saído nem de Jerusalém. Deus acendeu uma chama no coração dos apóstolos, fato que os levou a testemunharem ousadamente no nome do Senhor. E por isso, nós, mais de 2 milênios após, ainda podemos desfrutar dessa cáris, isto é, dessa graça de Deus. Porque homens corajosos, mulheres corajosas, tomados, cheios do Espírito Santo, navegaram dos seus países, saíram de toda a sua comunidade para trazer o evangelho para nós aqui, irmãos. Só o Espírito Santo que faz isso. Porque ele não, uma vez que enche aquela pessoa, capacita aquela pessoa a aprender uma nova língua, novos costumes, vai para um país completamente hostil à fé e lá a mensagem do evangelho é plantada. Isso é graça de Deus. Se o Espírito Santo não colocar suas trincheiras à frente, ninguém vai. Se ele não abrir o caminho, ninguém anda. Irmãos, amo teologia. Estudo teologia desde que me converti. Amo. Só que tem horas que a teologia não funciona. E isso não a torna inútil. Pelo contrário, ela é útil demais. Mas tem hora que, se o Espírito Santo não agir naquela pessoa, naquele homem, nada acontece. Por mais bom teólogo que ele seja, todos nós precisamos do Espírito Santo e do que ele traz consigo. O Espírito Santo é Deus em nós, manifestando as suas obras, com poder, com autoridade, com unção, para que o reino de Deus progrida até a volta de Jesus. Atos 5:31 tem uma coisa interessante. Depois de orarem, não entendi. 4:31, eu lembrei agora, porque 5:31 corrijam a referência aí, tá? 4:31. É que a gente vai escrevendo rápido ali, cita a coisa de cabeça e acaba esquecendo. Atos 4:31, tá? Depois de orarem, tremeu o lugar em que Atos 5 vai falar de Ananias e Safiras, né? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam o quê?
corajosamente a palavra de Deus. Sem a unção, sem o revestimento de poder, eles teriam tremido diante das autoridades romanas. Mas com o poder do Espírito, eles disseram: mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. E continuavam a pregar, e se julgaram felizes por terem de sofrer pelo nome de Jesus. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Pega uma pessoa miserável, capacita aquela pessoa, dá dons a ela, dota aquela pessoa de poder e autoridade, de modo que aquela pessoa, ao falar, quem está falando é o próprio Deus na boca daquela pessoa. É isso que o Espírito Santo faz. Às vezes a gente fica assim, o que eu vou falar, né? Mas a Bíblia diz lá em Jeremias: abre a tua boca e eu te encherei, e você vai falar a palavra de Deus. No temor do Senhor, as coisas acontecem, irmãos. E isso não é uma desculpa para não estudar a Bíblia, com aquele argumento falacioso de que o Espírito Santo é que vai falar. Não, quem estuda é tu e quem fala é ele. Tá bom? Como é que você vai confrontar? Porque a Bíblia diz que a gente compara verdade espiritual com espiritual. Então você tem que ter essa espada do Espírito para que o Espírito dessa palavra fale através de você. A gente já vai encerrar, irmãos. Sim. Cultura. Perfeito. Uhum. Sim, chega um momento que não vale. Irmãos, uma curiosidade, vocês já observaram que as grandes convenções de homens que eram ateus, geralmente é uma coisa que a pessoa está lendo a Bíblia ali, o Espírito vai e conversa com aquela pessoa? Porque os caras estão num nível intelectual tão alto, que a gente, assim, para bater de frente, que é muita teologia, tá? E tem teologia que não dá conta. Eu lembro quando o C.S. Lewis fala lá sobre a conversão de C.S. Lewis, porque ele foi ateu a maior parte da vida. Até os 35 anos, quando ele já tinha assumido a cadeira no Magdala College, ele era ateu. Eu já li todos os compêndios de teologia da minha época. Tudo que tinha sobre teologia. Mas, num momento, uma coisa me tocou. Eu senti que o meu ateísmo já não fazia mais sentido. Então, eu comecei a me questionar se o ateísmo não era uma resposta muito cômoda para a vida. Não creio em Deus, vou viver como se não existisse. Portanto, me convenci que era mais fácil ser ateu do que ser cristão. Porque para ser ateu, eu só preciso dizer Deus não existe. Mas para ser cristão, preciso viver de tal forma que a verdade da minha boca acompanhe o modo da minha vida. Não estamos falando de alguém que é assim, um qualquer. Alguém que depois de convertido se tornou um dos maiores apologetas da fé cristã. Que ao lado de Tolkien, que era um católico fervoroso, fizeram obras apologéticas. Eu estou lendo o Hobbit agora, tá? E por mais que o Tolkien fosse contra fazer teologia popular, ele brigava com o C.S. Lewis, porque dizia que o C.S. Lewis fazia muita teologia
estava escancarado nas Crônicas de Nárnia, que aquilo era teologia no fundo, né? O Tolkien é como um católico mais fervoroso, mas assim, mais comedido. Tem teologia no Hobbit. Tem teologia no Senhor dos Anéis. Né? O Tolkien foi responsável também indiretamente pela convenção do C.S. Lewis, tá? É só ler a biografia do Carpenter, que ele fala sobre isso. O Tolkien, um católico, o C.S. Lewis, um ateu, então eles começam a ter ali uma amizade, então ele começa a se abrir ao cristianismo, né? Embora ele se torne um protestante, né? E o Tolkien permanece um católico fervoroso, mas ele quase convenceu o C.S. Lewis a não publicar as Crônicas de Nárnia. Quase. Né? Ainda bem que não conseguiu, porque as Crônicas de Nárnia é maravilhoso. Quem não leu, quem não viu o filme aí. Queria encerrar, né, com essa afirmação interessante do Stanley Norton, na obra O Espírito Santo na Bíblia, a atuação do Espírito Santo de Gênesis e Apocalipse, em que ele diz assim, no livro de Atos, cada crente é uma testemunha. Cada crente tem a plenitude. Cada crente tem a alegria do Senhor. Lembrar do nosso grande evangelista D. Wesley Mahmood. Não há no mundo melhor evangelista do que o Espírito Santo. Então que Deus nos dê essa graça de não só não tentarmos impedir a ação do Espírito Santo, mas dizermos bem-vindo a Ele, para que Ele, através da nossa vida, traga uma brisa nova para a nossa igreja, traga um ar novo para a nossa igreja, renove as nossas forças para que a gente caminhe e não se canse, e que a bênção do Santo Espírito venha sobre nós, e que nós, em plenitude, continuemos a dizer, Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é agradável estar em comunhão com os irmãos, e que essa alegria se perpetue e alcance o coração de mais gente, para que a gente possa ser um canal de Deus e não a fonte do poder. Amém, queridos? Então eu, desde já, agradeço a gentileza e a atenção dos irmãos. E a você que está em casa, Deus abençoe a sua vida.